Que a maravilhosa paz, a graça e o amor de Deus esteja sobre a sua vida e a sua família. Nós vamos, neste momento, fazer a nossa reflexão da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita, lição número 5 da classe dos jovens, do dia 29 de abril de 2018. Essa lição vai tratar sobre vivendo uma vida santa. Como é importante este assunto para todos os crentes e, em especial, agora o assunto sendo tratado para os nossos jovens. O texto do dia, extraído de 1 Tessalonicenses 4:8, diz: Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. A síntese diz: Deus nos convoca para uma compreensão de santidade que transcende os cerimoniais religiosos e os rituais de purificação humanos. Essa lição, então, vai trazer no seu comentário a vida santa que agrada a Deus, porque vida santa agrada a Deus. Também o imperativo da pureza sexual e santificação em toda a maneira de viver. Então, um assunto que é muito importante, que não pode sair jamais de foco na vida cristã, nos ensinos, nas pregações da Igreja de Cristo. Esse assunto, ele é extremamente importante, o assunto da santificação, viver uma vida santa. Então a lição, ela vai demonstrar no seu comentário que a vida santa agrada a Deus. Esta vida santa, ela se expressa em toda maneira de viver do cristão. E a lição vai enfocar também a manifestação da vida santa na pureza sexual. Pureza sexual vai ter esse foco também nesta lição. Então, a santificação. Já não se fala tanto neste assunto. Já não se prega muito sobre este assunto, em especial a jovens, porque a impressão que se dá é que se pregar e se falar sobre santificação, isso não atrai o interesse dos jovens. E, na cabeça de muitas pessoas, para se ter jovem na igreja, é melhor evitar certos assuntos. Todavia, a igreja não existe para falar e pregar o que as pessoas querem ouvir ou o que simplesmente agrada as pessoas. A igreja, ela está na terra para anunciar o evangelho e pregar e ensinar a palavra de Deus para que os homens se tornem discípulos de Jesus Cristo. E o imperativo de santidade é característica do discípulo de Jesus Cristo. E é isso que nós vamos ver nesta lição. Então, a igreja local, a igreja de Cristo, estabelecida em qualquer lugar que seja, ela vai sim ensinar,
através do seu pastor, através do ministério, os professores de escola dominical, enfim. Ela não vai deixar de falar todo o conselho de Deus para que as pessoas possam, de fato, servir a Deus e não serem enganadas. Porque essa lição vai mostrar para nós a importância, o valor da vida santa. Sem isso, não se existe, não se tem verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Não tem. Nós mostramos que somos seguidores de Jesus Cristo, não porque nós vamos à igreja, não porque nós pertencemos a uma comunidade, em primeiro lugar, não é por isso. Nós mostramos que nós somos seguidores de Jesus se nós obedecemos os seus mandamentos, se nós obedecemos a palavra de Deus. E a santidade é um imperativo divino e é uma marca do verdadeiro discípulo e servo de Deus. Paulo, ele usa a palavra santificação 3 vezes nesta carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses. A primeira vez que ele usa a palavra santificação é no capítulo 4 e o verso 3. Porque esta é a vontade de Deus. Veja que ele vai falar sobre o que Deus quer. Qual é a vontade de Deus? É muito comum as pessoas dizerem assim: eu não sei qual é a vontade de Deus. Pois a vontade de Deus está expressa na palavra de Deus. Deus fala qual é a vontade dele nas Escrituras. E aqui nós temos uma das manifestações da vontade de Deus. O que Deus quer. Qual é a vontade dele para a nossa vida? Uma delas está aqui. E é muito claro. Esta é a vontade de Deus. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, a vontade de Deus é a santificação do crente. E aqui, o abster-se da prostituição, entra o que a lição propõe também com relação à pureza sexual. Pureza sexual. Santificação representa e significa pureza sexual também. É santificação em toda maneira de viver, mas que não exclui, pelo contrário, dá um destaque à pureza sexual. E quando Paulo escreve essa carta, nós devemos nos lembrar que as comunidades, que as cidades, que as pessoas daquela época, elas estavam envoltas num contexto onde a prostituição era também disseminada. Até mesmo a prostituição cultual. Existiam cultos onde as pessoas se entregavam aos desejos e às lascívias e às práticas sexuais como forma de aproximação dos deuses. Existiam templos onde ficavam ali pessoas se dedicando à prostituição como forma e expressão da adoração dessas divindades falsas. Então, a pregação do Evangelho, que chegava em cidades onde isso normalmente acontecia, ela trazia uma mensagem totalmente diferente daquela vida de promiscuidade. Além da prostituição, mesmo no sentido não cultural, não religioso, mas a prostituição na sua forma mais comum de se entender. Então, quando o apóstolo Paulo escreve, é claro que ele está ensinando aos crentes que eles não deveriam viver como os pagãos. Eles não deveriam viver como as outras pessoas que tinham infelizmente, a prostituição
como algo já estabelecido na sua forma de viver. E esse princípio é claramente aplicado nos dias de hoje. Porque hoje, todos nós sabemos, não é novidade para ninguém, nós vivemos numa sociedade onde o apelo sexual, a sensualidade está disseminada nos meios de comunicação, enfim, na mídia, nas mais diversas formas, existe esse apelo para o sexo, e não o sexo conjugal, o sexo do casamento, mas o sexo livre nas suas mais diversas formas. Nas suas mais diversas formas. E todo esse contexto humano e secular, no qual o crente está também fazendo parte, porque ele está no mundo, ele é orientado pela palavra de Deus a manter a pureza na questão sexual. Ou seja, ao jovem crente, existem limites traçados pela palavra de Deus com relação ao sexo, para que ele possa viver uma vida santa. E a prostituição, na questão de hoje, o que seria? O sexo fora do casamento, o sexo praticado por pessoas que não estão casadas e vivendo dessa forma não estão santificados. É claro que nós não estamos querendo dizer que uma namorada que pratica o sexo com o seu namorado, ela seja uma prostituta. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que para o cristão, o crente, esse conceito, essa forma de viver, essa cultura do sexo livre que as pessoas fazem sem ter um vínculo do casamento, não é permitido à luz da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus mostra o sexo dentro do casamento. Dentro do casamento. O apóstolo Paulo explica isso no capítulo, entre outros textos da Bíblia, mas no capítulo 7 da carta aos Coríntios, quando ele fala das virgens e ele vai dizer ali sobre a questão da sexualidade, se a pessoa não pode manter-se virgem, ela então case-se, porque ele diz que é melhor casar-se do que abrasar-se. Então, o ensino da palavra de Deus, ele é muito claro no sentido de que o crente, o jovem crente, o cristão, ele pode ter uma vida sexual abençoada por Deus dentro dos parâmetros do casamento. Fora do casamento não é uma forma de vida que se adapta a quem serve a Deus. Esta é a grande verdade. Então não dá para o jovem crente praticar sexo fora do casamento e ser um verdadeiro servo de Deus. Ele vai estar enganando a si mesmo e vivendo uma hipocrisia religiosa. Hipocrisia religiosa porque ele não vai estar sendo santo como deve ser. Então, outro texto onde Paulo usa na carta aos Tessalonicenses a palavra santificação é no versículo 4 também. Quando ele diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Esse possuir o seu vaso é o corpo. É o corpo. Guardar o corpo com pureza sexual, que a Bíblia, Paulo diz, em santificação e honra. Não desonrar o corpo na prática do sexo fora do casamento. Não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Paixões, ou seja, o corpo do crente não deve ser dominado pelas paixões carnais. Não deve, jamais, ser dominado por paixões carnais. Isso diz o verso 5.
Mas no versículo 7 também do capítulo 4, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então, tem dois padrões de vida. Ou é o padrão no pecado, ou é o padrão na presença de Deus. Ou é o padrão da imundícia, ou é o padrão da santidade. Não tem meio termo. Ou a pessoa serve a Deus e anda em santidade e em pureza, ou ele vai viver no pecado e vai viver na imundícia. Não tem dois caminhos. Não dá para viver, embora as pessoas, alguém possa até imaginar que dá para trabalhar os dois lados e assim vai levando, mas vai viver uma hipocrisia, uma mentira e vai terminar no inferno. Essa é que é a grande verdade. Por quê? Porque para andar com Deus é necessário viver em santificação, em honra, longe da imundícia, da prostituição, do pecado, em todas as suas esferas, e a pureza do corpo, pureza da alma e pureza do espírito. Então, esses textos que mostram para nós o uso de Paulo, que Paulo faz da palavra santificação na sua carta 1 aos Tessalonicenses, nós podemos comparar esses textos que eu citei, capítulo 4, verso 3, verso 4 e verso 7, com a epístola que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 6 e o versículo 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia, olha aqui de novo falando de imundícia. Ele está falando que antes de você se converter, você apresentava os seus membros para servir à imundícia, ou seja, o seu corpo era usado para prostituição e para o pecado. E a maldade para a maldade. Assim, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, o corpo do crente, que é o vaso que Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses, ele deve ser usado para a glória de Deus, para a honra de Deus e para a santificação. Antes da conversão, era usado para a imundícia. O corpo não era um vaso de honra, mas depois de salvo, o corpo tem que ser usado para a santificação, para a honra e para a justiça. Acabou. Não dá para a gente aceitar o pensamento do mundo e um pensamento que quer introduzir dentro da igreja também, que é proibido proibir. Que o jovem pode fazer o que quiser, pode viver do jeito que quiser. Na verdade, ele pode. Cada um faz o que quer. Só que ele vai para o inferno. Essa é que é a grande verdade. Porque se não viver o evangelho, se não viver a santidade, não tem outro caminho. Se viver no pecado, o fim desse caminho é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E Jesus veio para libertar do pecado, para transformar. E o Espírito Santo está no nosso corpo, que é chamado templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está no corpo de uma pessoa, esse templo tem que ser santo, porque se não for santo, o Espírito Santo não está. E o Espírito Santo não estando, ele é o selo da nossa redenção, a garantia de que vamos entrar no céu. Então, se nós não vivemos a santificação, é sinal que não temos o Espírito Santo e, portanto, não chegaremos ao céu. Então, a verdadeira conversão produz a santificação, porque o salvo, ele quer apresentar o seu corpo para Deus e para a glória de Deus, não para as paixões que anteriormente o dominava. E ainda, nós sabemos que a natureza adâmica está em nós, não foi excluída de nós com a salvação. O Espírito Santo veio, a nova natureza divina está em nós, mas nós devemos saber que nós devemos nos inclinar à natureza de Deus, à natureza divina. Como Paulo diz em Gálatas capítulo 5, que nós devemos nos inclinar às coisas do Espírito e viver no Espírito e não na carne. E lá ele diz, porque se viverdes na carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então essa é a mensagem do Evangelho. Nós vivemos hoje uma época de profunda liberalidade dentro da igreja.
ou das igrejas. E as pessoas estão vivendo sem freio e sem controle nenhum, achando que podem pecar e que vai estar tudo bem, porque domingo à noite vai para a igreja, até tomam a Santa Ceia e estão levando a vida dessa forma. Só que eu volto a dizer, essa é uma vida de puro engano, porque vai terminar na perdição eterna. E não sou eu que estou inventando, qualquer pessoa sensata que ler a palavra de Deus e buscar entender a palavra de Deus vai ver que servir a Deus é diferente do que muita gente e muitos jovens estão imaginando nos dias atuais. Eles estão pensando que igreja é lugar de curtição, é mais uma novidade. Não. Igreja é corpo de Cristo. É mais do que uma reunião de domingo de manhã ou à tarde ou à noite. É mais do que isso. É o corpo de Cristo que se reúne para adorar a Deus em santidade. É importante a reunião, é importante o momento do culto, é importante estar junto, tem que estar, mas tem que ser a reunião de gente que glorifica a Deus, que honra a Deus e que busca a santidade de vida. Aí sim é igreja. Caso contrário, vai ser um clube, vai ser um ajuntamento, vai ser uma associação. Então, a santificação, eu citei aqui várias vezes, o Espírito, porque ela é operada pelo Espírito Santo. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo 13, ele diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Veja, salvação ligada com santificação. E aqui ele fala de santificação do Espírito. Por quê? Porque a santificação é operada pelo Espírito Santo de Deus. O homem não opera isso. Quem opera é o próprio Deus. E lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e o versículo 2, ele fala aos irmãos, ele chama de eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, e agora vem, em santificação do Espírito. Santificação do Espírito. O Espírito Santo, olha o nome, Espírito Santo, ele santifica o crente. E então nós somos salvos, eleitos pela presciência de Deus, em santificação do Espírito, para quê? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, a ação do sangue de Jesus Cristo em nossa vida, a operação do Espírito Santo, provará a nossa eleição divina segundo a presciência de Deus, através de uma vida de santificação. Embora seja operada pelo Espírito Santo, a santificação ela deve ser seguida pelo crente, né? Ela deve ser perseguida, ele deve se esforçar com todo empenho para viver a santificação. Então o Espírito Santo é que santifica, mas nós temos que colocar todo o nosso empenho, toda a nossa vontade, todo o nosso esforço para viver a santificação. O grande mandamento que todos nós conhecemos é amar a Deus, mas lá está escrito: amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Ou seja, eu tenho que colocar tudo isso no amor a Deus. Tudo que está em mim, eu tenho que colocar no propósito de amar a Deus. E a santificação é a mesma coisa. Ela é operada pelo Espírito Santo, mas eu tenho que buscar, eu tenho que fitar, eu tenho que colocar todo o meu propósito para que o Espírito Santo opere isso na minha vida e eu quero seguir no caminho da santificação. Deus, é como se Deus já tivesse pavimentado o caminho e eu tenho que caminhar nele e não me desviar dele em momento algum da minha vida. Ou seja, uma vida consagrada, uma vida na presença de Deus, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida próxima das Escrituras sagradas. Porque vivendo em oração, vivendo as Escrituras, procurando obedecer a palavra de Deus, isso tudo vai nos afastando do pecado e vai nos aproximando de Deus, e aí nós vamos ter uma vida santa, que vai ser refletida no mundo como o adorno
da doutrina de Cristo. O ensino cristão, a doutrina cristã, ela é manifestada através da vida de santificação de um crente. É prazeroso, porque a vida de santificação, na própria lição, fala que é vida abundante. Ela agrada a Deus quando nós vivemos em santificação, agrada, mas ela também traz prazer para a nossa vida. É gostoso, é prazeroso viver uma vida santa. O pecado tem o seu prazer, que é temporal e que vai cobrar sua duplicata lá na frente, o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas a vida de santificação não é uma vida chata, não é uma vida sem prazer, como alguém pode pensar. Não, porque a presença de Deus, a graça, o poder, a presença do Espírito Santo, a comunhão, a palavra de Deus na nossa vida, traz-nos um gozo maravilhoso, que é o gozo da salvação, de viver uma vida santa. Então é prazeroso, é abundante, é a vida que o mundo, as pessoas que vivem no pecado não conhecem. Mas quem vive na presença de Deus e quem vive em santificação, desfruta dessa vida. Lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele disse: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Pronto, Pedro está ensinando a santificação. É extremamente importante esse ensino. E lá em Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá Deus sem santificação. E essa palavra seguir, em Hebreus 12, 14, quer dizer perseguir. É como um caçador persegue a caça. Ele busca, ele vai atrás. Então, a Bíblia está deixando claro que eu tenho que ter como propósito de minha vida a santificação operada pelo Espírito Santo. Não sou eu que opero, mas eu persigo ela. Eu busco ela. Como pastor? Vivendo uma vida próxima de Deus. Vivendo uma vida longe do pecado. Evitando o pecado. Fugindo da aparência do mal. Evitando o que não lhe faz bem para a alma, o que não lhe faz bem para o coração, o que não glorifica a Deus, evitando tudo isso e buscando a presença, estando na palavra e na obediência à palavra, você vai desfrutar de uma vida santa, porque você vai estar perseguindo e buscando e seguindo a santificação. Então isso é feito pela consagração a Deus, como já lemos em Romanos 6,19. Apresentai, porque antigamente você apresentava o seu corpo para servir ao pecado. Agora você vai apresentar a Deus, consagrar a Deus, dedicar a Deus. Isso é santificação. Isso é santificação. E Deus vai usar gente santa. Deus vai operar na vida de pessoas que buscam a santificação. Porque se está escrito na Bíblia que nós devemos seguir a santificação, se está escrito na Bíblia que nós devemos apresentar o nosso corpo a Deus como instrumento de justiça para a santificação, nós temos que fazer isso nesse mundo, nessa terra. E se a Bíblia está falando que temos que fazer, é porque é possível fazer sim. E Deus deve ser glorificado através dessa postura do cristão. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, está escrito: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Tudo converge em Cristo. E Paulo deixa claro que nós somos de Deus, o crente, através de Jesus Cristo, e Jesus Cristo foi feito por Deus para nós, a nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa santificação e a nossa redenção. Então, estar em Cristo é estar na santificação. E essa expressão, estar em Cristo, é muito usada por Paulo, é como se você está dentro de Cristo, inserido em Cristo.
inserido em Cristo. E estando em Cristo, você está em santificação. Em santificação. É o fruto de santificação que glorifica a Deus e que mostra que, de fato, aquela pessoa está em Cristo. Essa é a palavra de Deus. Essa é a mensagem de Deus. Essa é a verdade de Deus. E eu enfatizo isso porque hoje em dia estão ensinando e até falando e pregando aos nossos jovens que eles podem viver do jeito que quiser, que eles não precisam viver santificados, que eles podem viver igual ao mundo e está tudo bem. Essa mensagem é diabólica, é satânica e está levando gente para o inferno. A palavra de Deus e o dever de um professor e o dever de um verdadeiro homem de Deus, um profeta de Deus, é falar a verdade. Que pode não, e não vai mesmo, se casar com o desejo humano, porque o desejo humano é do pecado, mas vai se unir ao desejo do novo, do nascido de novo, do crente de verdade, que quer ouvir a palavra de Deus e quer viver a verdade da palavra de Deus. E a verdade da palavra de Deus é: quem professa o nome de Cristo, aparte-se da impiedade. Aparte-se. Porque o lugar onde nós vamos morar é o lugar santo. E essa obra de santificação já começou na sua vida no dia que você foi salvo. E ela tem que continuar pela ação do Espírito Santo e pela tua consagração diária, constante a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Oremos. Pai Celestial, te louvamos pela santificação do Espírito e queremos pedir, meu Deus, que o Senhor opere na nossa vida, a cada momento, a cada instante da nossa vida, a santificação. Coloque em nós o desejo, na nossa mente o propósito de buscarmos estar mais perto de Ti. Porque quanto mais na Tua presença, quanto mais em comunhão contigo, mais, Senhor, nós seremos livres do poder do mundo e das forças das trevas e do poder da carne. Pai Celestial, protege os nossos corpos para que sejam instrumentos de justiça e guarda-nos em todo o nosso corpo, alma e espírito, para que possamos nos apresentar irrepreensíveis perante o Senhor, porque é o Senhor mesmo que faz esta obra em nós. Em o nome santo de Jesus. Amém. E que Deus continue abençoando os seus santos. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.